Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Agro é Pod, o podcast oficial do Grupo Agrotécnica. Hoje, uma presença bem bacana, a gente vai ter a presença de uma amiga, cliente e produtora, a Ana Paula, que está aqui do nosso lado, e também nós vamos abordar um assunto muito legal que está no momento, está aquecido, né? E para esse bate-papo a gente está convidando o Ismael Menezes, que é sócio da MD Commodities. Ismael, tá online, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo bate-papo, Ismael. E obrigado também, Ana Paula. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ana Paula. Oportunidade fantástica aí para a gente estar fazendo esse bate-papo no momento crucial da comercialização. Então, acredito que a gente vai ter aí uma excelente oportunidade para a gente dividir um pouquinho aí do que a gente está vendo, né, do cenário com relação à comercialização e tentar auxiliar aqueles que estão nos assistindo sobre o momento chave que nós estamos passando, as oportunidades que existem de olho na gestão de risco. Ismael, antes de iniciar esse bate-papo, eu vou apresentar vocês, eu quero que vocês se apresentem, né? Então fala um pouquinho da onde você veio, a gente já estava conversando aqui, você passou também por multinacional, que inclusive é parceira nossa, se apresenta e depois eu falo para Ana Paula também se apresentar também. Ou se você quiser, Lucas, vamos dar primeiro as damas. Primeiro as damas, vamos lá, Ana. Ana Paula primeiro começa. Não, tá bom. Oi a todos, né? Obrigado, Lucas, aí pela oportunidade. Ismael, é uma honra estar participando desse podcast com você aqui também, né? E com a Agrotécnica. Meu nome é Ana Paula, sou produtora aqui na região de Araraquara. Tá? Eu já tô a vida toda no agro, sempre trabalhei com isso. E estou aqui lutando com a soja já faz 7 anos aqui, com essa dificuldade de mercado. Então, eu acho que esse papo que nós vamos ter hoje aqui vai ser muito importante para todos nós aqui. Paulo, eu sei que você faz parte de alguns movimentos também. Quer citar os movimentos assim que você trabalha principalmente em prol agricultura, né? Sim, hoje eu faço parte da diretoria da ProSoja São Paulo, que é muito bom também falar um pouco que a ProSoja São Paulo também está crescendo junto com a soja aqui em São Paulo, né? Porque ela tem poucos anos aí e ela está crescendo junto com a soja do mesmo jeito que as áreas estão crescendo, a ProSoja São Paulo está crescendo aqui. Faço parte do Sindicato Rural aqui de Araraquara e do Grupo das Mulheres do Agro de Araraquara, que é um grupo também bem legal, bem importante, onde a gente procura inserir e fortalecer cada vez mais a mulher no agro. É isso aí. Maravilha. Ismael, fala um pouquinho de você, por favor. Vamos lá, então. Na verdade, bacana, legal, Ana, tá junto contigo aqui, uma satisfação. E é sempre bom ver a força feminina no agro, que vem crescendo cada vez mais. Então, parabéns aí por representar a força feminina no agro de São Paulo. Bom, meu nome é Ismael Menezes, sou sócio da MD Commodities, estou no agro há estou indo para 23, 24 anos, já com passagens na indústria de agroquímicos, fiquei por 12 anos na indústria de agroquímicos, depois tive uma passagem em distribuição, onde fiquei por quase 2 anos, e aí uns 3 anos e meio numa trade, onde eu era responsável por originação de grãos, com passagem também, dentro desses 3 anos e meio, 2 anos na Argentina, onde eu fui diretor-presidente dessa operação, Argentina, Paraguai e Uruguai. E depois disso, agora está indo para 7 anos, a gente formou a MD Commodities, Menezes e Deineca, onde o foco da consultoria é estratégias de comercialização de commodities agrícolas. Então, essa é um pouquinho da nossa trilha aí, e a gente, tomara que eu consiga aqui dividir com vocês nesse podcast um pouquinho da nossa visão desse cenário que está trazendo aí vários desafios e que precisa ser levado com bastante atenção nas oportunidades de mercado, porque o mercado ele tem um desafio muito grande. Costumo dizer, Ana, você que está aí representando a força
dos agricultores, para a gente ganhar 3, 4, 5% em produtividade é assim, né? É suado, né? Precisa chover na hora certa, precisa aplicar produto na hora certa e por aí vai. Mas para perder em comercialização 20, 30% é assim, ó, é um pulo. Então, a comercialização é algo que precisa ser cada vez mais comentado, está dentro dos podcasts, está dentro aí da mídia, não só da mídia social, mas de toda a mídia possível, porque é só assim que eu vejo que os produtores vão ter possibilidade de traduzir ganhos na comercialização sem deixar dinheiro na mesa, né? Porque a gente vê que as oportunidades passam e muito dinheiro fica na mesa. Então essa é a ideia da gente fazer esse bate-papo e tomara que seja um bate-papo bem proveitoso aí para todos que estejam ouvindo. É isso aí, Ismael. Acho que um dos grandes motivos de a gente chamar você para conversar nesse podcast, Ana Paula, é falar sobre isso. Então, assim, eu vou dividir o podcast em 2 partes. A primeira parte nós vamos falar da importância dessa trava, que é o famoso RED, né? E para explicar para o produtor que a gente já vem falando isso há bastante tempo, da importância que isso faz com que o risco do produtor diminui perante essa volatilidade tão grande que é a soja, que é essa commodity. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Vou pedir para vocês explorar a importância da gente estar fazendo essa venda em fatia, fazendo esse RED. E a segunda parte do nosso podcast você vai falar um pouquinho da sua visão, a visão da MD Commodities em relação ao futuro. Quero que você fale um pouquinho, se possível, dos estoques de passagem, das estimativas de safra, de como que a China está olhando, né, com esse prêmio cada vez mais caindo, por caso você mesmo falou bastante na segunda-feira sobre tá cômodo para o chinês, né, ele sabendo quanto de soja tem no Brasil e quanto de soja tem no mundo. Obviamente falar um pouquinho também né, a gente estava falando sobre Estados Unidos, de chuva, de como que tá as expectativas, que isso também vai interferir diretamente. Hoje a soja deu uma repicada de preço novamente, então a gente está bem contente. Então já vou iniciar pedindo para vocês, Ismael, por favor, já falar um pouquinho de novo dessa importância do produtor fazer o famoso RED. Não, bacana. A importância ela é algo que para mim está latente e ficou muito visível, principalmente para a safra 23-24. Nós vimos aí um movimento muito forte de preços desde o ano passado, onde nós tivemos aí uma safra, vários efeitos que fizeram o preço da soja subir. Primeiro nós tivemos aí a guerra da Ucrânia, que fez com que os fretes marítimos subissem, nós tivemos vários problemas aí logísticos, enfim. Junto com isso nós tivemos uma alta dos fertilizantes, e aí nós tivemos uma situação também que veio um rescaldo assim, da safra 21-22, onde a safra sul-americana apresentou uma quebra muito forte, principalmente no Brasil. Nós tivemos uma situação de quebra, principalmente no sul do Brasil, e com isso as cotações em Chicago tiveram um movimento de alta. As cotações essas que permaneceram no movimento de alta. Depois nós tivemos um movimento de quebra da safra americana, projeções que foram frustradas da produção americana, com uma redução de 5 milhões de toneladas das estimativas, né? Se for pegar a estimativa inicial, chega até 8 milhões de toneladas, combinando com uma safra de 116 milhões de toneladas em setembro do ano passado. Então, com isso, sustentaram as cotações em Chicago, e com isso nós tivemos uma situação de preços muito interessante, em grande parte do final do ano, já para a safra 23-24, safra que foi colhida em diversas regiões do Brasil, de fevereiro até o final de abril, começo de maio. E nós vimos preços na casa a nível Brasil, tá, de 160, 170, algumas localidades aí, R$180 por saca. E aí, quando culminou a colheita, quando a produtividade surpreendeu e até neutralizando a quebra que aconteceu na safra do Rio Grande do Sul esse ano, né, que tirou aí 8 milhões de toneladas, 8, 9 milhões de toneladas, mesmo assim, com toda
com toda a caixa produtiva que nós tivemos no Brasil, na soja, isso trouxe aí uma produção acima de 155 milhões de toneladas. Então, com isso, deu uma tranquilidade para o comprador internacional, que descontou nos prêmios de exportação todo esse movimento de alta nas cotações de Chicago. Então, os preços, nós tivemos aí um impacto muito forte nos prêmios de exportação, que tiraram aí entre 25 a 30 reais por saca do bolso do produtor, fora a queda nas cotações de Chicago, posteriormente fora a queda do câmbio. Então, isso tudo trouxe um sentimento produtor que viu aí 40 a 50 reais por saca durante o mês de março, durante o mês de abril e maio. Né? Então, isso mostra a importância de você trabalhar com instrumentos de hedge. O hedge significa trava, né? Do inglês vem trava, cerca. Então, você vai cercar, fazer o hedge, a trava dos seus preços. Então, o que aconteceu, principalmente nesse ano, na safra 22-23, mostra a importância que nós temos dos instrumentos de trava de preço, de derivativos, né? Os instrumentos que buscam trazer para o produtor uma trava, um hedge, e com isso ele possa fazer uma gestão melhor da sua comercialização. Então, nesse sentido, a importância é direta para a remuneração do produtor, para a receita, todo o componente de lucro que o produtor tem. Então, a gente costuma dizer aqui no MD Commodities que o produtor, o produtor brasileiro, ele é imbatível quando o assunto é produtividade, produção, da porteira para dentro ele é imbatível. Mas da porteira para fora, quando a gente fala aqui de comercialização, ele ainda tem muita coisa a ser adicionado, ou seja, tem muita capacitação que ele precisa adicionar dentro do seu know-how de conhecimento e que deixa muito dinheiro na mesa. Então, a grande preocupação nossa é tentar passar não só na consultoria, mas nas nossas redes sociais, enfim, a importância da gestão de risco, né? E essa importância para que ela faça frente no dia a dia do produtor. Então, os instrumentos que nós temos de derivativos, de hedge, são fundamentais para que ele possa garantir uma rentabilidade e não ser pego de surpresas nesses movimentos de queda muito brusca nos preços. Inclusive, Ismael, só dando um lembrete aí, que as empresas que a gente representa, muitas bandeiras que a gente representa no grupo, dá essa opção de você oferecer, que a gente brinca, né? A gente fala um pacote daquela determinada bandeira e isso já ser transformado numa trava. Não necessariamente você precisa ir para uma mesa de operação lá numa corretora fazer isso. Você pode, através da revenda, já oferecer essa CPR, essa sessão, e você já garante o preço daquele insumo. Correto? E você sabe, Lucas, assim, só para complementar o que você está dizendo, eu trabalhei vários anos em uma multinacional que tinha como base operações de barter. O produtor precisa aproveitar essas estruturas que são oferecidas para ele. Por quê? Porque para você operar na Bolsa hoje, fazer operações no mercado futuro, muitas vezes você opera um contrato no mercado futuro, você tem chamada de margem quando o preço sobe, né? Se você faz uma venda no mercado futuro, se o preço sobe, você tem chamada de margem e tal. O mercado de opções também é uma excelente alternativa, mas o mercado de opções, você tem que ter ali a possibilidade de você entrar numa operação pagando 3, 4, 5, 6% uma operação, para você estruturar uma operação. Então, o que seria importante, e a Agrotécnica faz esse serviço de uma forma bastante interessante, o cliente da Agrotécnica precisa aproveitar isso, porque isso é algo que economiza pelo menos $1 por saca do produtor, que isso é custo de capital empatado, para você ficar operando na bolsa, enfim, todo esse custo precisa ser utilizado pelas empresas que oferecem esse tipo de estrutura, e a Agrotécnica é uma delas, e o produtor que está nos assistindo agora precisa buscar esse tipo de solução como estratégias de operação. Eu cito aqui várias alternativas que existem. Existe a pré-fixação como uma alternativa para você fazer uma gestão de risco na comercialização, você travar uma parte da sua produção para você fazer frente aos custos de produção. Você pode fazer as operações de barter, você pode utilizar o mercado futuro para você fazer um hedge, né, da sua operação, você pode utilizar o mercado de opções, você pode utilizar as tradings, até as próprias tradings que oferecem estruturas de derivativos, né, enfim. Ou seja, você tem várias alternativas que o produtor precisa explorar essas alternativas como gestão de risco na comercialização e não só
buscar a comercialização depois que a colheita é realizada. Existem várias alternativas e precisa ser explorada para que ele possa colher melhores frutos na comercialização. E olha como que é importante a comercialização. Vindo para cá, eu estava conversando com a Paula, e o ano passado ela fez uma operação, ela vendeu um pouco, né, Paula? Você estava contando, quiser contar um pouquinho para nós? Não, então, eu quero falar também aqui pelo lado um pouco do produtor, né? Eu acho, como você falou, Ismael, nós produtores somos imbatíveis em produção, em melhorar a tecnologia, para melhorar plantio, colheita, em tudo, mas a gente ainda tem muito que aprender em comercialização. Então, realmente, isso é uma coisa que precisa ser trabalhada com os produtores, me incluo nisso. Eu sou um pouco até mais aberta, mas existem ainda muitos produtores resistentes a aprender, a estar mais presente com o mercado e em fazer rede e outras travas, né? Então, eu acho isso muito importante porque a gente vai ter que mudar isso. Nós estamos acostumados a mexer com clima, com insumos, com sementes, mas a gente não está acostumado a mexer com o mercado. Mas, Ana, só contribuindo com aquilo que você acabou de dizer, sabe? Eu acho que um pouco disso vem existe uma parte do mercado, infelizmente, existe uma parcela que ocupa as mídias no mercado, que inunda o mercado com a venda de sonho. Sim. A gente costuma dizer muito isso. Existe muito vendedor de sonho no mercado que fica dizendo aquilo que o produtor quer ouvir. Fica vendendo esperança para o produtor que a soja vai atingir, vai ser soja guará, vai ser isso, vai ser aquilo, não venda sua soja, o mercado vai subir. E você pode me falar o seguinte: o que você mais quer ouvir que o preço vai subir. Quando você fica ouvindo que o preço vai subir, muitas vezes, uma grande parte do mercado fica ouvindo que o preço vai subir e que, por horas, vai subir, ok, né? Isso é algo interessante, mas muitas vezes você fica estabilizado, ou seja, bom, se o preço vai subir, eu vou aguardar, vou esperar. Mas o que acontece, e que a gente fica aqui com bastante, a gente bate muito nessa tecla, é que existe muito vendedor de sonho no mercado, que infelizmente vende um sonho sem considerar, por exemplo, o teu fluxo de caixa, que é diferente do teu vizinho, que é diferente de toda a tua estrutura, o teu custo de capital, a tua estrutura de armazenagem, e aí vende um sonho, vende um sonho para o mercado de que a soja vai eternamente subir, e que depois pega uma grande parcela do mercado que quer ouvir isso, que quer ouvir que o mercado vai subir, e aí acaba ficando acomodado, sem procurar alternativas e aproveitar os momentos de mercado. Então, por isso, assim, eu entendo, eu concordo com o que você está dizendo, mas infelizmente existe uma parcela do lado de cada história que fica vendendo sonho, e aí embarca uma parcela gigantesca do mercado que deixa a oportunidade passar. Só vou citar uma coisa: nós temos ainda para vender no Brasil de soja, da safra mais cara da história, nós temos ainda aproximadamente entre 40% a 40%, entre 35% a 40% do mercado de soja a ser vendido ainda, a ser comercializado. Eu estou falando aqui entre 55 a 60 milhões de toneladas de soja, da safra mais cara da história, onde passaram preços entre 160 a 170 a 150 reais, tá? Vou ampliar o espectro, e que grande parte do mercado ficou aguardando essa venda de sonho. E isso é algo que pegou muita gente no contrapé, sem o embasamento do que estava acontecendo. Eu vou falar agora do milho safrinha, por exemplo. O milho safrinha agora, nós estamos soltando agora numa publicação semanal, Resenha MD, uma publicação nossa sai hoje, 37% do mercado está comercializado, de uma safra que está chegando acima de 100 milhões de toneladas, e que os armazéns estão cheios de soja, e que vai entrar uma safra de 100 milhões de toneladas, então, e não tem espaço para colocar. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, oportunidades passam. Milho, por exemplo, na B3, o contrato de setembro saiu de R$ 88, R$ 85 reais, e agora está falando de R$ 55 reais. Oportunidades de rede existem para serem aproveitadas e ser utilizadas. Ficou R$ 30 reais na mesa que poderia ser aproveitado. Então, só colaborando contigo, Ana, é verdade, a gente tem a parcela do produtor que está lá, né, tá muita atenção na produção, mas existe do lado de cá também muita gente vendendo sonhos sem falar a realidade e que embarca uma grande parcela do mercado nesse contrapé, e aí quando nós temos um movimento de baixa, pega muita gente aí desprevenida.
Mas aí entra o produtor, né? Que ele precisa aprender a não escutar tanto essas coisas, né? Ser mais prático, né? Isso que eu acho que precisa, né? Concordo. E assim, ó, iniciativas como essa da Agrotécnica, da gente falar de comercialização do podcast, é algo que precisa ser cada vez mais disseminado, porque para despertar o interesse no produtor, para que ele busque alternativas de comercialização, busque ferramentas, busque se capacitar e não só ficar aguardando dicas que vêm do mercado. Por exemplo, a gente sabe que muita gente fica assim, poxa, mas o que eu faço agora com a soja? Eu posso até te falar o que você vai fazer agora, mas em vez de eu ensinar você, te dar o peixe, é importante você saber pescar, né? Porque não embarcar na opinião que está na minha cabeça, mas sim na opinião, você fazer o seu próprio juízo de valor, né? Porque senão você acaba sendo guiado talvez por estratégias que estão totalmente contrárias à estratégia que você deveria tomar. Então só esse um ponto que eu acho que vale a pena destacar. Até porque, né, Ismael, se a gente for pensar, estado de São Paulo é um estado pequeno, é um estado que tem 10% só do Mato Grosso. Mato Grosso acho que é 14 milhões de toneladas, de hectares, 14 milhões e meio. O estado de São Paulo hoje é 1 milhão e 300. Então a gente tá falando, né, Paula? Sim. Vai crescer um pouco. Obviamente vai crescer, está crescendo um pouco, principalmente em reforma de cana. Porém, perante a Brasil, é muito pequeno. E é uma commodity. Então a gente está muito vulnerável a esse tipo de variação que envolve o mundo inteiro em cima de uma commodity que é a soja. Então, o produtor ele tem que lembrar o seguinte, que a soja não é o armazém que vai pagar ele um pouquinho mais, não é isso, é uma commodity, é preços mundiais, e que isso ele tem que se redear, ele tem que fazer a venda por parcelas, tanto na aquisição do insumo, até a comercialização do final daquela safra ou até futura. Então acho que é esse o recado, a gente vem conversando muito isso com o José Carlos da Markstrat, ele veio aqui também, ele fez uma apresentação em maio de 2022, Ismael, onde a soja estava batendo naquele dia 170, 172 reais, onde muito agricultor ainda estava duvidando, dizendo que a soja ia passar de 200. Naquele momento ele falou tanto, né? Travem seus custos, e a oportunidade, aquilo que você acabou de falar, passou e muito produtor não vendeu e tem muito produtor com soja até hoje. Então acho que esse cuidado, Ismael, acho que esse cuidado é uma coisa que o produtor, principalmente o produtor paulista, que é novo na cultura, vai ter que aprender a fazer, né, Paula? Sabe o que eu acho que a gente tem que aprender a fazer? A média de preço. A média de preço, não acertar o alvo. Exatamente, né? Não querer vender tudo lá em cima. Então, como você estava falando, né, a gente foi conversando, o ano passado eu fiz uma trava, um mercado futuro, e consegui travar uma parte da minha soja a R$168. Sim. Então, assim, lógico, agora estou vendendo muito mais barato que isso, mas eu vou ficar com uma média boa para esse ano ainda. Sim. Então eu acho que é isso que é importante, que o produtor tem que aprender a não querer vender tudo, ele quer vender 100% da sua safra. Eu tô me incluindo nisso, eu também tô aprendendo, tá? Mas assim, o produtor quer vender 100% da sua safra a R$200. Isso não existe. E a hora que chega a 200, ele acha que vai chegar a 210. Infelizmente. E na verdade é o seguinte, mas esse é um problema que acontece não só com o estado de São Paulo, porque na verdade os produtores do estado de São Paulo, assim como do Paraná, eles têm uma situação que eles estão capitalizados. Sim. Não é uma situação que produtores que estão abrindo área, que estão aí num amplo investimento e está com a faca na garganta, que ele precisa vender, não tem como fazer. Então, nesse sentido, acaba permitindo um certo conforto, e aí, com isso, algumas oportunidades são deixadas na mesa. Então, a situação de estar capitalizado pega muita gente, fazendo com que muita gente não faça a sua gestão de risco de forma bastante acurada, bastante assertividade e acurácia, porque permite, né, a situação acaba permitindo que ele faça num momento posterior. Então, isso é normal acontecer. Agora, a gente costuma bater nessa tecla, né? A comercialização, por mais que você esteja capitalizado, é melhor você ter o dinheiro no bolso e colocar ele rentabilizado do que ficar em grãos, e muitas vezes, né, do jeito que você colocou, né, estava 168, hoje talvez está vendendo
a 125, 130, enfim. Hoje aqui para nós chegou a 130, mas já parece que ele já nem está, já baixou um pouco já. Pois é, então assim, e aí você pega uma situação que ficou dinheiro na mesa de muita gente que não vendeu, né? Então é algo que vale a pena ficar de olho, né? Em toda essa situação que acaba sendo colocada e que por hora pega desprevenido o produtor, né? O produtor precisa mudar a cultura, né? Eu acho que é cultural isso. A gente precisa mudar essa cultura de comercialização da soja. Nós precisamos aprender. Exatamente. Ismael, eu estou dando uma olhada aqui nas minhas anotações e você, na sua live de segunda-feira, você mostrou vários gráficos, vários dados, mas teve um dado que me chamou muita atenção e eu gravei aqui, foi aquele dado onde você mostrou a importação anual da soja pela China desde o ano 2000 até os anos no caso, até 22, que você fez a curva aqui, e aquele dado, né, que me chamou a atenção, acho que de todo mundo, 606% de crescimento essas importações de 2000 a 2016. Aí chega em 2017 e essas importações da China estabiliza. Isso mostra muita coisa. Esse gráfico dá para fazer uma aula dele, né, Ismael? Porque... Pois é, Lucas. Assim, o que acontece é, quando a gente avalia a situação da China, a gente avalia o seguinte: a China veio num crescimento, tá? Veio num crescente bastante grande. Ela teve aí uma situação em 2002 com praticamente 10 milhões de toneladas de importação e veio num crescimento bastante robusto até 2016, 2017, safra 16-17, onde com mais de 600% de crescimento aí nas suas importações. O que acontece depois disso é que de 2017 até agora nós tivemos quase que uma constante das importações. Elas não oscilaram tanto, e com isso o Brasil, que produzia soja na safra 16-17 por volta de 126 milhões de toneladas, continuou num crescimento muito grande, né? Então o principal importador de soja no mundo teve um ritmo mais compassado de compra, e isso teve um reflexo muito forte nessa safra 22-23. Então o ritmo de compra dele ficou menos agressivo do que era. Ele continua precisando de soja, vai ter que importar 100 milhões de toneladas, mas é diferente dos 98 milhões de toneladas, 96, 98 milhões de toneladas, da safra 16-17, onde o Brasil, que vinha aí despontando nas exportações, hoje ela tem um volume muito maior que pode suprir a sua necessidade. Só o Brasil ela já consegue suprir a necessidade de importação da China. Então, acho que para mim a grande importância do produtor entender é que a capacidade de produção mundial é maior do que a capacidade de consumo. Então, isso também é um fator interessante, que se não houver quebras de safra, o mundo em 1-2 safras recompõe rapidamente seus estoques finais. E isso tem impacto diretamente nos preços. Engraçado, né, Ismael? Quando eu fiz a MBA, agora me lembrei você falando, em 2012, eu lembro que os professores explicavam que a soja, ela não tinha barreira de entrada. Então, assim, se amanhã você resolvesse plantar qualquer quantidade de soja, poderia plantar porque demanda tem. E acho que agora mudou um pouquinho, né? Olhando um pouquinho esse gráfico. Não é que vai ter a demanda? Vai, mas já está, entre aspas, sobrando um pouco de soja. Não é isso, Ismael? Exato, e assim, olha só que interessante. O comprador internacional, ele vê uma recomposição muito forte dos estoques finais. Se você pega a safra passada, a safra 22-23, os estoques finais mundiais estão estimados em 101 milhões de toneladas. Pode variar um pouquinho, porque sempre tem, né, um ajuste para lá para cá. Toda na casa de 101. O que está sendo projetado para a safra 23-24 são estoques finais na casa de 123 milhões de toneladas. Vamos dizer que a safra americana tem um corte de 10 milhões de toneladas, tá? Vamos dizer que em virtude da questão climática e tal, tenhamos uns 10 milhões de toneladas. Como a safra 23-24 é ano de El Niño, regime El Niño no sul, né, na América do Sul, isso favorece
as regiões do Sul e Argentina, Paraguai, Sul e Sudeste, né? No sul do Brasil, no Sudeste, mas também, eu digo no Sul, no Rio Grande, na Argentina, Paraguai, enfim, né? No Sul e Sudeste ela favorece. O ponto é, se nós tivermos uma safra normal aqui, mesmo com uma queda de 10 milhões de toneladas, a relação de estoque-consumo, mesmo saindo de estoques finais de 123 para 113, era uma relação de estoque e uso maior do que a safra anterior. Então, o comprador internacional, ele está entendendo que existe muita soja no mundo, por isso que ele não está com uma velocidade muito grande. E eu vou começar a falar um pouquinho para vocês do que está acontecendo agora, por exemplo. Né? A gente vê um movimento muito forte de alta das cotações em Chicago, cotações aí que chegaram a tocar para março 24, né? Já falando da safra 24, chegaram a tocar $11,45 por bushel, teve um movimento muito forte de alta, chegou a bater $13,70 por bushel, então tivemos um aumento de praticamente $2 por bushel nessa situação. Eu estou falando de $4,50 por saco de soja, que deveria ser alguma coisa na casa de R$22, num câmbio de 5. Mas se você perceber o que está sendo pago na safra 24, os preços que estão sendo pagos, talvez R$2, R$3, R$4 por saca, e olha lá, tem regiões que não alterou o preço de soja. Isso é uma clara demonstração que o comprador do mercado internacional, ele vai aguardar, ele não está entrando nesse ritmo. Por quê? Ele está confortável, né? Ele está confortável e também porque é o seguinte, esse movimento de alta aconteceu porque há 5 semanas começou a ser publicada a condição de safra nos Estados Unidos, uma condição de safra onde eles fazem uma avaliação de safra excelente, boa, regular, ruim e péssimo. Tá? Então são 5 classificações. E normalmente o mercado faz a avaliação de ótimos e bons, soma os dois percentuais e dá uma média. Quando começou a ser publicado, os números que vieram abaixo da safra de 2012. A safra de 2012 teve uma quebra muito forte da safra americana. Então os fundos de gestão ativa que estavam praticamente zeradas suas posições de soja e também estavam com 100 mil contratos vendidos no milho, começaram um movimento muito forte de compra dos contratos, tá? Compra de posições no mercado futuro. Compraram mais de 150 mil contratos no milho, compraram mais de 100 mil contratos na soja, tá? Próximo de 100 mil contratos na soja. Isso deu essa elevação. Só que o ponto é o seguinte, o mês de junho foi um mês seco na safra americana. Não se mata uma safra americana em junho. A safra americana começa a ser definida, a produtividade, no mês de julho e agosto. Se chove no mês de julho e agosto, a produtividade acaba sendo muito boa. Tá? Tem tudo para acontecer ainda, nós estamos só no dia 5 de julho, mas começou, os modelos que vinham trazendo chuvas está acontecendo, choveu esse final de semana, tem chuvas programadas para os próximos 5 dias, enfim, se as chuvas acontecerem, talvez a produtividade vai ser muito boa. Então, muita atenção, porque o preço no mercado interno não reagiu da mesma forma que as cotações de Chicago. Então, ótimas oportunidades estão sendo registradas no mercado futuro. E para isso o produtor tem que estar capacitado, tem que entender de mercado futuro, entender dos instrumentos para poder participar, ou ele mesmo fazer essa hedge, né, essa trava na bolsa, ou ele fazer o mercado de opções, ou ele junto a bancos, fazendo o LDF de Chicago, ou ele junto à distribuição, né, vocês vão ter que fazer esse hedge para eles. Enfim, tem alternativas para que ele possa utilizar e capturar esse momento das cotações de Chicago, porque se eventualmente nós tivermos um movimento de confirmação de uma produtividade boa nos Estados Unidos e com uma expectativa de safra sul-americana de forma interessante, talvez as cotações de Chicago podem retornar aos níveis que estavam antes desse movimento de alta, talvez na casa entre $12 por bushel, enfim, ou seja, tem uma correção de $1, $1,50 por bushel. Então isso pode impactar os preços de 2024, por isso que é um momento importantíssimo para que ele faça gestão de risco, faça suas travas, operação de barter, mercado futuro, mercado de opções, utilize o mercado futuro a seu favor para não perder essa oportunidade, não deixar dinheiro na mesa, porque a gente sabe que os custos, a relação, né, de custo do produtor ficou apertada em vários anos e é momento dele não deixar dinheiro na mesa. Né? Então é algo que vale a pena a gente ficar de olho. A gente já viu vários insumos aí já tendo uma queda muito forte, os fertilizantes teve uma queda muito forte, o glifosato teve uma queda muito, muito forte, intensa. Então é momento dele fazer a trava, fazer a relação de troca
aproveitando essas oscilações que aconteceram no mercado futuro. Fora câmbio, né, Ismael? Que é uma coisa que é impossível de a gente controlar e a gente nunca sabe o que vai realmente acontecer com o câmbio, né? Se ele pode subir, se ele pode abaixar mais do que está. Então a questão de dólar também é muito... que vai influenciar direto no preço dessa saca, né? Uma dúvida que eu sempre tenho, todo ano, tem uma época certa para a gente fazer esse mercado futuro? Uma época melhor? Excelente pergunta. A pergunta, né? Você tem uma época de trabalho, é o seguinte: nós aqui consideramos que o mercado ele tem janelas de oportunidades. Janelas de oportunidades. Nós estamos no meio de uma janela de oportunidade. O mercado climático americano é uma janela de oportunidade, porque sempre tem uma volatilidade muito grande. A gente costuma dizer, nós fizemos um resenha MD da semana passada, a gente colocou em clima de festa junina, porque sabe aquela quadrilha, olha a chuva, é mentira, olha a seca, é mentira. Então, a gente fez uma alusão nesse sentido, porque o mercado climático dá isso, né? Quando fala, olha a seca, nossa, o mercado sobe, aí vem a chuva, é mentira, o mercado cai. Então, nesse sentido, nós temos janelas de oportunidade. Nós estamos agora numa janela de oportunidade, que é a safra, que é o mercado climático americano. Daqui a pouco, nós vamos vivenciar o mercado climático sul-americano, lá para o final do ano. Ô Ismael, só uma pausa aí. Além da definição da safra americana, os nossos insumos, como você acabou de falar, muito favorável à compra. Exato. Nunca acho que teve tão favorável à compra. Sim. Nunca vi adubo custando menos de R$2.000 a tonelada. Sim, não, isso exato, com certeza. Exatamente. Então, assim, só para que fique claro, o mercado trabalha em janelas de oportunidades. Então, nós temos uma janela de oportunidade, que é o mercado climático americano, onde tem várias oscilações, volatilidades muito intensas, que fazem o mercado subir, né, as cotações de Chicago, e aí traz algumas oportunidades. E aí é fundamental para que o produtor aproveite isso para fazer as relações de custeio para a safra que ele vai plantar lá na frente. Depois nós temos o mercado climático sul-americano, que aí nós temos pós-plantio, também tem esse mercado, né? Assim, olha a chuva, e aí vai vir chuva, não vai vir, e aí a umidade do solo, que é aí nos meses pós-plantio, eu estou falando de outubro, novembro até dezembro, tem o mercado climático sul-americano. A Argentina estende um pouquinho mais, né? A Argentina, até o mês de janeiro, a gente tem que ter, janeiro e fevereiro, tem uma certa preocupação com o mercado climático na Argentina. Mas nós temos janelas de oportunidade e depois do pós-colheita. Então nós temos aí, a gente costuma dizer que nós temos aí 3 a 4 janelas de oportunidades, né? Lá no comecinho do ano, quando a gente está acabando aí, já emenda com o mercado climático lá da outra safra, e aí nós temos o mercado climático americano, que acontece aí entre julho e agosto, depois o mercado climático sul-americano, onde a gente tem aí do mês de outubro, setembro, onde tem algumas oportunidades. Então o mercado funciona em janelas de oportunidades, e vale a pena o produtor ficar atento para aproveitar essas janelas de oportunidades para poder escalonar parte da sua comercialização, tentando aproveitar essas oportunidades que existem no mercado. Perfeito, isso. Obrigada. Acho que muito esclarecedor. Muito. Bacana, muito legal. Ismael, e pensando assim, nessa safra que a gente vai entrar, o produtor, ele pode entrar confiante no sentido da produção versus comercialização? O que você me fala? Que ele tem essa oportunidade de já então fazer um pouquinho dessa trava futura nesse momento que a gente está vivendo agora, mesmo ainda não tendo plantado essa safra? Com certeza. O produtor precisa aproveitar esse momento. Talvez não no flat price. Flat price é o preço, né? Quanto está pagando agora em Araraquara? Tantos reais. Esse é o flat price, é o preço final em reais. Ou eventualmente em dólar, tá? Esse é o flat price. Mas o que está acontecendo agora? Como as cotações de Chicago subiram bastante, e aí a gente observa que o mercado futuro subiu, e aí os prêmios de exportação caíram, não na mesma magnitude, mas quase na mesma magnitude, além do câmbio que ter tido um movimento de queda também. O que a gente observa é que o flat price talvez não está tão convidativo. Mas é momento sim do produtor travar uma parcela, porque o mercado pode ainda ficar muito pressionado para frente. Imagina só, se acontece chuvas na safra americana, de forma que eles tenham uma produtividade interessante, logo depois, a safra sul-americana, nós projetamos aí um aumento de área por volta de 3%,
e com esse aumento de área, por ser um ano de El Niño, pode favorecer principalmente as lavouras do sudeste e do sul do Brasil, fazendo com que a produção brasileira de soja seja uma produção aí entre acima de 165 milhões de toneladas. A Argentina tendo uma recomposição também da produção, em virtude do clima. Paraguai também com uma safra interessante, ou seja, a América do Sul, se tiver uma situação favorável na produção, pode sim impactar ainda mais a oferta de produtos que vai ser feita no mercado, e com isso os preços podem ficar pressionados. Então nós vemos que o produtor precisa sim escalonar uma parte da sua comercialização para ele pelo menos fazer frente ao custeio da sua safra, aos custos da sua safra, para que ele entre na sua safra já com vários custos em linha. Eu costumo dizer aqui o seguinte, o produtor brasileiro muitas vezes ele vai para o cassino. Eu até faço uma pergunta antes disso. Quem tem coragem aqui de ir na concessionária, tirar uma X6 e sair sem seguro? Provavelmente ninguém. Okay. Tá? Porém, muitas vezes, vários produtores do Brasil têm mais de uma dezena de X6 dentro da sua sala. Ou colocar um dinheiro num banco que ele não tem segurança, ele não tem portão, não tem nada. Exato. Não, pior que colocar no banco. Na verdade, ele está lá céu aberto. Pode ter uma chuva de pedra. Enfim. O ponto é, quando eu falo de comercialização, o que eu vejo é que vários produtores, eles... muitas situações falam assim, não, Ismael, mas eu não vou negociar a R$130 para o ano que vem, porque vai que vai a 200, vai que vai a 150. Vai que vai. Não, e aí eu costumo dizer o seguinte, é assim mesmo. Tomara que vai a 200. Você está travando 20, 30, 40% da sua safra, você vai torcer para cair? Faça e espere que o preço suba. Você não tem que torcer contra o seu preço. Então, muitas vezes, parece que o produtor brasileiro ele diz o seguinte, eu não vou vender a 140, porque se for a 160, você tem que torcer para a 160, porque você tem muito mais soja para vender, você sempre tem que torcer para o preço subir. Agora, você não pode ficar parado, porque se ele sai do 130 e vai para 110, vai para 100, o que você vai fazer? Então, é nesse formato que tem que fazer a gestão de risco. O medo de perder tem que ser maior que o entusiasmo de ganhar. Perfeito. Medo de perder tem que ser maior que o entusiasmo de ganhar. Perfeita essa frase. Porque isso é algo que tem que ficar muito latente, né, para o produtor. E isso causa uma situação complicada e muita gente entra num descompasso de receita e despesa, porque o entusiasmo de ganhar é maior do que o medo de perder. E aí as oportunidades passam. Então o medo de perder, eu vou até anotar aqui. Tem que ser maior. Tem que ser maior. Tem que ser maior do que o entusiasmo de ganhar. Muito bom isso. Dura a gente assimilar, mas é muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta que você vai responder para mim. Se você tivesse 100 mil sacas de soja hoje disponível em Araraquara, em São Paulo, você venderia? Eu já teria vendido lá atrás, primeira coisa. Eu já teria seguido o Ismael Menezes, .mdc no Instagram, que ouvido ele falar lá atrás que era para vender, eu já não teria isso. Mas se eu tivesse recebido isso de herança, que daí pode ser, né? Se eu tivesse recebido isso de herança, eu venderia sim. O que acontece? Eu escalonaria a venda sim. Por quê? Daqui a pouco a gente vai começar a gente vai ter um movimento onde os compradores, e eu já ia escalonando no mercado futuro também, tá? Porque imagina só, se eu deixo de vender agora, eu tenho armazenagem, seguro e quebra técnica, todo mês, incidindo no negócio. Imagina só, você vender a sua soja, botar no banco, qualquer aplicação dá 1%, mais ou menos, ao mês, daqui até o final do ano, 6%. 6% num valor... quanto estou pagando aí, Matão, em Araraquara hoje? A spot hoje? 128. 128 reais. Se eu multiplicar por 0,6, eu estou falando de 7, 8 reais. Ou seja, eu estou falando aqui de 7 reais por saca a mais, só em juros. Fora o que eu deixo de não ter mais seguro, quebra técnica, essa coisa toda. Então, se você botar na conta, dá quase 140 reais, dá mais 7, 128, dá 135, mais aí o seguro quebra técnica, quase 140. Sim. Então, se você fizer essa conta, você vê essa situação como algo que precisa colocar na ponta do lápis. Outro ponto importante, vários compradores do mercado internacional, no mercado agora, vão mudar o seu modal no porto para exportação de milho. E a quantidade de empresas que vão comprar vai reduzir. E aí vai ficar ainda mais pressionado os compradores que estiverem ainda no mercado
vão ter poucos compradores, e aí o jogo do comprador está em pauta, né? Então vale a pena ficar muito atento a essas oportunidades. Eu estaria bastante ativo, sabendo que nós podemos ter uma pressão, por isso que o mercado climático americano traz essas oportunidades. E aí é importante o seguinte: a gente depois tem uma safra americana sendo colhida, e logo depois uma expectativa de produção sul-americana muito grande, o comprador fica confortável. Então, por mais que a gente saiba que no segundo, existe, né, uma regra, no segundo semestre sempre nós temos um prêmio no mercado interno, né? Porém, o comprador internacional ele está bastante confortável a ponto de esperar, e talvez esse prêmio no segundo semestre não seja tão agressivo quanto em anos anteriores, e talvez valeria a pena liquidar uma parte disso, fazer a aplicação, sair do seguro, quebra técnica, porque pode dar a conferir um valor maior do que talvez o prêmio que vai ser pago. Lembrando em consideração que as cotações de Chicago tiveram um movimento muito forte de alta, talvez agora, fazendo aí estruturas de derivativos, pode conferir uma situação bem interessante, principalmente no mercado de opções, existem N oportunidades, então vale a pena ficar atento a essas oportunidades. Perfeito, Ismael. Só para a gente já ir caminhando já para a fase final do nosso bate-papo, Ana, acho que a gente poderia fazer uma relação assim, de novo, né? O produtor ele trata muito bem a sua roça, a sua lavoura, na melhor posição, no time certo, com os insumos certos, de maior qualidade, busca essa produtividade e às vezes se perde na comercialização. Sim. Tudo aquilo que ele construiu, que ele foi desde a tecnologia de máquina até a tecnologia de insumos, e perde na comercialização. E voltando um pouquinho, Ismael, aquilo que você falou, e essa perca da comercialização, muitas vezes ela é devido à falta de informação ou à informação de má qualidade. Então, de novo, o nosso papel da distribuição também é passar essa informação, por isso que a gente está fazendo um esforço tão grande de trazer pessoas que têm essa qualidade de informação, como a Markstrat, que é parceiraça nossa, como agora a MD Commodity, e aí acho que essa informação sim que tem bastante valor. Então fica a dica aí, né, Ismael, se você quiser falar mais uma vez do projeto que você está fazendo agora, com essa qualidade da informação para o produtor, que é fundamental para ele conseguir o sucesso, desde a hora que ele compra a semente, que ele coloca a semente, e desde a hora que ele colhe essa soja e a hora que ele vende essa soja. E eu só quero falar que eu, como produtora aqui, representando os produtores, posso falar que a gente está precisando dessa parceria, tanto das empresas como das pessoas que fazem essa consultoria, porque a gente tá bem atrás nisso daí. Então, isso daí é muito importante mesmo. Legal. É bacana, interessante, assim, hoje a MD Commodities, a gente faz até quase que um papel social no que diz respeito à disseminação de informações e tentar buscar aí auxiliar o produtor para que ele não deixe dinheiro na mesa. Então, nós temos, além da consultoria, que é um lado que a gente faz, né, para um grupo de produtores, e aí a gente vai a fundo na consultoria entendendo a situação, fluxo de caixa, armazenagem, fazendo as estratégias. A gente busca daí pulverizar grande parte dessa situação através do Resenha MD, que é uma publicação semanal, que é baratíssima, valor quase que nada. É mais um valor social mesmo, que é uma publicação semanal onde a gente faz aí a gente dá dicas e passa a nossa visão de mercado, não é notícia de mercado, né? Passa a nossa visão quanto ao que a gente está enxergando para frente no mercado. Então a gente tem essa situação e, além disso, nós temos a capacitação, que é um curso de comercialização, né? Mercado futuro e comercialização de commodities agrícolas, que a gente tem aí quase 2.000 alunos aí que já passaram por essa capacitação, e que faz aí com que o participante entenda de mercado futuro, mercado de opções, formação de preço, operações de barter, análise fundamental, climática, técnica, enfim, é um curso muito completo e que faz esse lado da capacitação, o produtor se capacitar cada vez mais, né? A gente vai ter uma nova turma agora em agosto, mas é algo que a gente dedica bastante atenção para que possa levar um pouquinho desse conhecimento que a gente tem aí nesses mais de 20 anos, não só eu, mas o meu sócio Pedro, que fica nos Estados Unidos, enfim,
que a gente possa levar esse conhecimento, né, através das palestras de mercado que a gente faz, enfim, do Instagram, que na verdade é algo que a gente faz mais uma situação social, mas que faça o produtor entender que a comercialização precisa ter tanta atenção quanto a compra de maquinário, a compra de insumos, a aplicação tem que ser algo que tenha o mesmo atenção, e a gente sabe que muitas vezes a atenção é só depois, deixa eu dar uma olhada agora quanto ao preço que eu vou vender. Não, você está por dentro da atenção aí na comercialização, então isso que é o papel da MD Commodities, tentar levar informação de qualidade de forma isenta e assim, sem vender sonho. Muitas vezes o pessoal nos procura e diz o seguinte: mas dá uma palavra lá de ânimo. Sim. Não, tem que ser realista. Tem que ser realista, exato. Eu não posso vender sonho, porque vai que eu estou matando a situação financeira do produtor, elas falando para ele esperar vender, depois o mercado cai. Né? Uma coisa é estratégia, olha, nós vamos deixar X em aberto, por causa disso, tudo bem. Agora, não venda porque vai vir a soja guará, pode até vir. Sim. Mas e se não vier? O que você está fazendo para se resguardar? Gestão de risco é isso. Gestão de risco é me preparar para o risco. Eu gosto de dizer o seguinte, tá? Só para finalizar. Eu gosto de dizer o seguinte: quando você tem um galpão, um armazém, você precisa colocar para-raio, hidrante, saída de emergência, porque se tiver um risco de alguma coisa acontecer ali, você tem que ter essas coisas que fazem a gestão de risco. Na comercialização, a mesma coisa. Você precisa entender de formação de preço, mercado futuro, mercado de opções, para você poder gerir o risco caso aconteça alguma coisa. Não adianta você querer trocar o pneu do teu carro se você não tiver a ferramenta correta. Vai querer trocar com uma chave de fenda? Não dá. Sim. Então, você tem que ter a ferramenta correta para o momento adequado. Então, é por isso que o produtor precisa se capacitar cada vez mais para que ele possa utilizar as ferramentas corretas no momento adequado, fazendo a gestão de risco na comercialização. Ismael, só uma ideia aí, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer alguns sorteios. Vou pegar aí alguns clientes nossos, inclusive já estou dando Quero ganhar aqui. Ela já vai ganhar. A gente vai fazer algumas assinaturas, tá? Desse pacote seu das informações aí para alguns clientes. Depois fala para o seu time entrar em contato com a gente, e a gente faz alguns sorteios aí para alguns principais clientes. A gente seleciona. Vou te dar uma dica então, preciosíssima. Vai até hoje, mas só para você saber, né? Vai até hoje uma condição que a gente lançou lá para quem fez lá o 880, até as 23 horas e 59 minutos de hoje, está parametrizado lá no sistema, né? Assim, nós vamos com 50% de desconto na primeira mensalidade. Então, e como não tem fidelidade, você pode fazer se o cara não gostar, enfim. Mas aproveita, eu vou mandar a minha equipe falar contigo, já faça as assinaturas, porque é o seguinte, é algo que assim, é tão irrisório o preço que é mais social mesmo, mas aproveite essa condição para que você possa sortear bem um volume maior de pessoas. Nós vamos fazer. A minha já está sorteada aqui. Tá vendo? Tá certo. Ismael, sim, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela oportunidade. Eu sei do seu dia a dia, dessa fase que a gente está vivendo, que você está sendo tão requisitado, né, pelas informações que vocês estão dando, você e a MD, mas obrigado pelo seu tempo, pelo bate-papo. Agrotécnica, em nome do Grupo Agrotécnica, né, seja bem-vindo, sempre aqui na nossa região, no estado de São Paulo. Ana Paula Nunes, muito obrigado pela presença, valeu pelo bate-papo, pela sua experiência, trazer esse viés de produtora aqui para nós, nosso programa é maravilhoso. E seja também, mais uma vez, muito bem-vinda e obrigado pela participação. Não, eu que tenho que agradecer essa oportunidade aqui. Lucas, Agrotécnica, Ismael, para mim foi excelente. Obrigada. E eu, assim, agradeço a Agrotécnica, Lucas, Ana, agradeço aí você fazer parte de um bate-papo bacana, bate-papo que a gente precisa ter cada vez mais esse tipo de oportunidades da gente poder ter um espaço para falar, né? Então, agradeço aí a Agrotécnica, fico à disposição para novas rodadas aí de bate-papo e que as informações que a gente passou aqui possam servir para despertar, pelo menos, aqueles que forem assistir o podcast, a importância da comercialização, a importância da gestão de risco, das operações de hedge, a importância de tratar a comercialização com a devida atenção
aproveitando as oportunidades que existem no mercado. Obrigado, Lucas, obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos, Ismael, e mais uma vez a gente sabe que o produtor não vai vender tudo agora, futuro, né, Ana? E aí eu já convido você lá para mês de fevereiro de 2024, a gente tá voltando a fazer esse bate-papo, que aí sim eu acredito que vai estar uma comercialização também mais aquecida. Obrigado, Ismael. Eu acho que talvez não vamos esperar até lá, não, porque talvez o bonde já foi. Talvez até um pouco antes para tentar alertar aí alguma oportunidade. Antes do final do ano, né? Da segunda oportunidade. Na próxima janela de oportunidade. É isso. Ótimo, obrigado, Ismael. Grande abraço. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando mais um AgroEpod, o nosso podcast oficial do grupo. Hoje com a presença da Ana Paula Nunes, produtora, cliente nossa. Foi um excelente bate-papo, né, Ana? Foi muito bom mesmo. E tomara que o produtor leve isso, né, para a experiência da vida dele na prática e tome uma atitude em relação à comercialização, ajude, contribua para o produtor despertar, para ele ser... Eu acho que o recado do podcast foi: tem que ser bom dentro da porteira e tem que ser bom e excelente fora da porteira, né, Ana? Com certeza, e essa iniciativa de vocês aí é maravilhosa, que vocês continuem com essas conversas, com essa ajuda aí aos produtores, porque isso é muito importante. Obrigado e sejam convidados já para o próximo podcast, que a gente já está com uma demanda aí grande, mudando um pouquinho da cultura e em breve vai ter novidades. Obrigado a todos.